quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 16 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai começar o estudo sobre narrativa, tá? Então essa aula vai ser dividida em 3 partes e essa é a parte 1. Os objetivos dessa aula então são descrever o que é uma narrativa, conceituar enredo e o que o enredo compõe, classificar personagens de uma narrativa, dando exemplos, analisar uma narrativa, percebendo cada elemento da sua composição. Começando, o que é uma narrativa? A gente escuta muito falar sobre textos narrativos, tá? Então, uma narrativa é uma exposição de fatos ou a contação de uma história. As notícias de um jornal, as histórias em quadrinhos, contos, novelas, são alguns exemplos de narrativas. Então, nas narrativas se narra a vivência de determinados personagens, expondo fatos aí sobre eles ou até então contando uma história, né? Então, contos, né? Contos de fadas, contos de aventura, assombração, enfim, são todos narrativas. Os elementos da narrativa. Então, a narrativa ela compõe o fato corresponde à ação que vai ser narrada, ou seja, o que eu vou narrar, o que vai acontecer. O tempo, em que linha temporal aconteceu o fato, né? Quando que isso aconteceu? Nem sempre na narrativa é evidente essa questão do tempo, tempo no sentido de em que momento da história que aconteceu, se é uma história mais antiga, mais atual, mas a gente percebe um pouco, né, conforme, né, o contexto em que aquela narrativa, né, conforme o contexto daquela história. O lugar descreve onde está acontecendo o fato, tá? Então, geralmente na narrativa o lugar ele envolve vários, né? Envolve a casa de alguém, a floresta, o castelo, né? Pensando em contos de fadas, por exemplo. Os personagens são os participantes, tá? Os personagens que fazem tudo acontecer. Sem personagem a gente não teria narrativa, tá? Porque isso teria o espaço, teria o tempo, legal. Mas o que está acontecendo ali? Tem que alguém, né, um ser vivo, um personagem, tá agindo frente àquilo. Causa, razão pela qual aconteceu o fato. Por que esse fato que está sendo narrado aconteceu? Modo, de que forma aconteceu o fato, tá? Como que aconteceu, quem estava envolvido, o que levou a pessoa a fazer isso e a consequência, resultado do desenrolar da ação, tá? Geralmente, vamos pensar em contos de fadas, né? O conto de fada é uma narrativa onde geralmente os vilões, eles se dão mal no final, acabam morrendo, acabam presos ou fogem, enfim, e os protagonistas, os mocinhos, as mocinhas, eles acabam se dando muito bem no final, casar, viver feliz para sempre, enfim. O enredo. A narrativa se desenvolve em torno de um enredo, que é a sequência dos fatos. Então, quando eu falo do enredo, eu estou dizendo a sequência, tá? Como que está acontecendo, o que está acontecendo, obviamente essa sequência ela tem que fazer um sentido. A partir do enredo, chega-se ao tema, que é o motivo central do texto, né? Então, o tema é o que motivo, o motivo central, o principal motivo desse texto. O enredo, ele é composto por 4 partes. Primeiro a gente tem a apresentação, depois o desenvolvimento, aí o clímax e o desfecho. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre. Então a apresentação é o começo da minha narrativa. Ele vai apresentar então os personagens, vai falar sobre o cenário, né, onde está acontecendo. O tempo, às vezes, também, era um tempo muito antigo, ou era algo há poucos dias aconteceu isso, ou aconteceu hoje, vamos pensar numa notícia, né? Hoje, às 7 horas da manhã, enfim, tá? Então, a apresentação é o quê? Apresentar, né? Para a pessoa se situar aonde, qual contexto ela está, quem está envolvido, aonde está envolvido, tá? Para que o leitor, né, compreenda esse contexto. Aí depois de apresentar todo esse contexto, surge o desenvolvimento. O desenvolvimento é quando surge o quê? O conflito. Tá? O conflito é o quê? O problema. A narrativa vai ter um problema sim, né? Onde há o confronto, pode haver o confronto entre personagens. Então eles ficam, né, eles estão em uma certa disputa, ou eles
tem uma certa briga, uma certa desavença e problemas que precisam, obviamente, ser solucionados. Ok, esse é o desenvolvimento. Aí vai chegar um momento que é o clímax. No clímax ocorre o máximo de tensão do conflito, existindo muito drama. Então o problema surgiu no desenvolvimento, mas aqui o problema vai ser um problemaço, tá? Inclusive, durante o clímax, o próprio leitor, ele sente que aquele conflito não tem solução. Está lendo a tua narrativa e pensa, nossa, de jeito nenhum que isso vai solucionar. Tá? O protagonista, o mocinho, ele vai se dar muito mal, ele vai acabar morrendo, enfim. Tá? Então, o próprio leitor, ele acaba perdendo as esperanças, porque parece que realmente está tudo perdido. Tá? Então, o leitor ele fica tenso junto com os personagens. E aí nós temos o desfecho. O desfecho é a parte que termina a narrativa e que revela o resultado do clímax, ou seja, o clímax é a tensão máxima. O que aconteceu depois dessa tensão máxima? Né? O problema foi solucionado ou não foi solucionado? No desfecho também é revelado como os personagens ficam depois da narrativa. Tá? Que determinados personagens, eles se casaram, eles se separaram, ou o personagem fugiu, morreu, enfim, tá? Então aqui fala os personagens principais, como que eles ficam, né? Em que situação eles vão se encontrar. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as personagens ou os personagens. Então, as personagens de uma narrativa, podem ser descritas do ponto de vista físico. Eu posso descrever pela aparência do personagem, tá? E também pelo psicológico, ou seja, o modo como o personagem é. Então, eu posso descrever como ele é fisicamente, alto, baixo, cabelo comprido, cabelo curto, tem costume de usar determinado tipo de roupa, enfim. E também, né, como que ele é. Ele é muito alegre, ele é muito triste, brabo, invejoso, ele busca prejudicar as pessoas, ele é bondoso com as pessoas, enfim. E os personagens, eles podem ser protagonista, antagonista, personagem secundário e figurante. A gente vai ver sobre isso agora. Então, vamos focar aqui no slide. Então, o protagonista é a personagem principal de uma narrativa, tem um papel importantíssimo no desenrolar da ação. O personagem principal, boa parte da narrativa vai estar ocorrendo junto, né, envolvendo esse personagem. Eu trouxe exemplo de Harry Potter, né? Obviamente, o Harry Potter é o protagonista da série Harry Potter. A própria série tem o nome do protagonista, tá? Então, tudo que acontece, quase tudo que acontece, vai estar relacionado de algum modo com o protagonista. Aí nós temos o antagonista, que ele vai se opor ao protagonista, ou seja, ele é o inimigo do protagonista. Nem sempre a gente vai ter um antagonista na narrativa, mas trouxe esse tipo de personagem para vocês também, tá? Muitas vezes ele só é revelado durante o clímax, que é aquele momento de tensão máxima. Ele não é revelado já no começo. Trouxe o Voldemort aqui, que seria um antagonista, né, que entra em conflito com o Harry Potter. O personagem secundário é aquele que não é o principal, mas ele tem muita importância, né, na vida ali do protagonista, ou de algum modo ele tem bastante importância na narrativa, no desenvolvimento da ação. E a gente tem o figurante. O figurante tem como uma função ajudar a descrever o ambiente, mas ele não tem um papel que influencia na ação. Por exemplo, aqui eu trouxe uma imagem uma cena do filme do Harry Potter, tá? Então, o que acontece aqui? Observe, nós temos vários bruxos e bruxas distribuídos que estão preparados para fazer, né, um jantar, uma refeição. Eles não têm importância, né, no geral, aqui eles não têm importância na ação, mas eles vão compor o ambiente. Por quê? Porque não vai estar só Harry Potter, Hermione e Rony ali, e mais alguns bruxos ali, uns personagens secundários, e é isso aí, o resto do salão vai estar vazio. Não vai acontecer isso. É preciso compor aquele ambiente, mostrar que tem mais, é uma escola. Obviamente vai ter diversos alunos.
Ok, pessoal. Então agora vocês vão estar lendo uma narrativa bem interessante, vão estar respondendo aí um questionário sobre ela. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro. A gente vai continuar trabalhando sobre narrativa, porque é aí uma tipologia textual que vocês fazem bastante leitura, não só em língua portuguesa, quanto em outras matérias, tá? Então, eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Até a próxima e bons estudos!